estudar a lição de número 3. Lição de número 3, eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Nós vamos saber o que é eleição e o que é predestinação. E como diferenciar um do outro. O textuário, Efésios 1, 4 e 5, vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática da nossa lição diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver que o autor, seguindo o que Paulo faz na carta aos Efésios, ele vai falar sobre presciência, sobre eleição, sobre predestinação. Você pode perguntar, mas o que são essas palavras? O que é presciência? O que é eleição? O que é predestinação? Por que o autor escreve isso? Por que Paulo usa sobre isso? Mas nós vamos entender, irmãos, que essa doutrina, nós temos que entender que essa doutrina da eleição, da predestinação, é uma doutrina que está no âmbito da soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo da salvação. E nós temos uma visão soteriológica e nós entendemos que a mecânica da salvação, assim nós observando pela palavra do Senhor, que a mecânica da salvação ela é estabelecida através de quê? Da eleição, da predestinação e com a nossa visão pentecostal, baseada em quê? Na presciência de Jesus Cristo, na presciência de Deus. Deus, ele, na sua presciência, ele elegeu as pessoas, os salvos, e baseado na sua eleição, ele predestinou aquelas pessoas para um destino específico que ele mesmo queria para cada uma dessas pessoas. Nós entendemos isso, porque o que é essencial nós entendemos? Que nós temos uma visão da salvação, nós cremos que a salvação não depende do homem, a salvação depende de Deus, como bem nós já sabemos disso. Nós temos nessa visão, e essa visão que nós corroboramos sempre a visão que nós achamos que é aquela que mais se aproxima da Bíblia. E é por isso que a nossa visão pentecostal é uma visão arminiana. Por que uma visão arminiana? Porque nós temos uma visão da mecânica da salvação baseada naquilo que o teólogo Jacó Arminio, foi um teólogo muito conhecedor da palavra do Senhor, um exímio conhecedor e exegeta também da palavra do Senhor. Você tem ideia, ele foi aluno de Teodoro de Beza, que Teodoro de Beza foi o discípulo mais fiel de João Calvino. Então, Arminio, ele aprendeu e bebeu da fonte de Calvino, mas ele teve uma visão um pouco diferente. Então, nós temos a visão arminiana, que é a visão que crê que Deus salva, que a salvação depende de Deus, a salvação não depende do homem. O homem não faz nada por si só para ser salvo, o homem já é depravado, ele nasce na sua depravação total. O calvinismo, ele vem na vertente teológica, baseado naquilo que João Calvino, um teólogo holandês, ou esse teólogo tem a visão de quê? De que a salvação, ela também não é mérito do homem, ela é meritória simplesmente em Cristo. A salvação, os méritos estão em Cristo Jesus. O homem também é depravado, o homem também não faz por si só nada para ser salvo. Agora, qual é a diferença dessas duas visões? É a mecânica da salvação. Um crê que a mecânica da salvação é em uma situação e outro crê que é de outra situação. Um exemplo, o arminianismo crê que a mecânica da salvação ela é estabelecida através do quê? Da eleição condicional. Deus elege as pessoas, mas as pessoas têm que responder a esta eleição. Como? Não é que a pessoa é arbitrária da sua salvação. Pelo contrário, mas Deus ele dá o chamado, Deus ele dá o chamado da salvação, da graça para todos. Cada pessoa dizer sim ou não. A visão calvinista, não. Eles vão dizer o quê? Deus elege incondicionalmente. A pessoa não pode ter nenhuma maneira de rejeitar esse chamado de Deus. Também entra a questão da expiação ilimitada na visão arminiana. O que é expiação ilimitada? Que nós cremos que o sacrifício expiatório de Cristo ele foi por toda a humanidade de forma ilimitada. A visão calvinista eles vão dizer que é diferente. Não. Deus morreu por um grupo de pessoas, o grupo dos eleitos. E eles chamam de expiação limitada. Deus morreu só por um grupo de pessoas. E também na questão da perseverança dos santos,
também na questão da responsabilidade humana, que entra a questão também da livre escolha, do livre-arbítrio, onde o próprio Armínio vai dizer que o livre-arbítrio por si só não é capaz de reger a salvação do homem. Você vai ver nas obras de Armínio, inclusive pela mesma editora desse livro, a editora CPAD, ele vai dizer que o livre-arbítrio não é capaz de reger a salvação do homem, mas o homem tem uma livre escolha para poder dizer sim ou não. Estou mais ou menos parafraseando o que Armínio vai dizer. Já a visão de João Calvino vai ser diferente. A visão calvinista vai dizer o que? Não, o homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem livre escolha. Deus já chamou uns para a salvação e ao mesmo tempo Deus já escolheu uns para a condenação. Nós vamos ver que isso é um pouco complicado e nós compreendemos isso. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos dá, nós vamos ver isso aqui mais na frente, que a palavra de Deus não nos dá brecha para nós podermos entender isso. Nós podemos imaginar como que Deus escolhe as pessoas para o céu e ao mesmo tempo Ele mesmo, de forma arbitrariamente, escolhe outras pessoas para a destinação eterna. E nós temos também outras visões. Nós temos a visão de Pelágio, a visão pelagiana. Quem foi Pelágio? Pelágio que surgiu na época dos pais da igreja e foi combatido fortemente por Agostinho, onde ele dizia que o homem é bom por si só e o homem pode se achegar a Deus, o homem pode ser agente principal da sua salvação. E essa doutrina, uma heresia, foi combatida fortemente por Agostinho na época dos pais da igreja. Também nós temos outra visão que é chamada semi-pelagianismo. O que é essa visão semi-pelagianismo? Ele não é tão radical como Pelágio, mas ele entende o quê? Que mesmo que o homem dependa de Deus na salvação, o homem ele pode ser o quê? Ele pode ter papel na sua salvação, ele pode dar o primeiro passo para Jesus. É por isso que você vê muitas igrejas por aí que às vezes sem querer acabam reproduzindo essa heresia, porque isso era uma heresia, onde o semi-pelagianismo dizia o quê? Dê o primeiro passo para Deus, dê o primeiro passo para Jesus, que Ele dará o segundo passo. Não, o homem não pode dar o primeiro passo, o homem pode dar o segundo passo, porque Deus dá o primeiro passo através do homem, com a sua graça, com a sua salvação. O homem responde a esse passo, mas primeiramente porque Deus majoritariamente e primariamente foi executor desta obra. Então, nas visões mais vivas que se encaixam, tem a visão arminiana e a visão calvinista. E dessa visão nós nos encaixamos mais na visão arminiana, que é a visão que nós cremos nisso. Nós temos que entender, e como a igreja vai falar hoje sobre eleição e predestinação, nós temos que saber diferenciar uma da outra. O que é a eleição, o que é a predestinação. Porque Deus elege umas pessoas e o que Deus... Qual é a predestinação? O que é escolher e o que é predestinar? Nós vamos ver isso. Vamos para a introdução da lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós temos que entender que a eleição ela é uma dádiva de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu e decidiu nos salvar e nos elegeu de antemão. Até aqui tudo bem. E nós temos essa visão de que Deus nos salvou e nos chamou antes da fundação do mundo, como o próprio Paulo vai dizer. Que Deus, no seu amor. E é interessante entender o que é a predestinação. A predestinação ela traz um sentido amplo e bem específico de ser o quê? Determinar antes. Quando você pega a composição da palavra grega predestinação, ela traz uma composição onde ela traz o sentido de quê? De determinar antes. Nós sabemos muito bem disso, que Deus nos salvou pela sua maravilhosa graça e Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Isso é muito claro na Bíblia para nós. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos e assim podemos viver a sua glória, a sua graça e o propósito da sua salvação aqui na terra. Mas é interessante que Deus nos predestinou, nos escolheu, mas não foi uma determinação fatalista, como muitos creem, que é a visão mais aquela que nós não cremos, que é uma visão de quê? De que Deus determinou fatalmente uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Um grupo de pessoas foi escolhido por Deus
para ser salvo, e outro grupo de pessoas, de forma arbitrária, de forma, vamos dizer assim, até ditatorial, foram escolhidas por Deus para a condenação eterna. Essa visão nós não concordamos, porque nós queremos que o homem foi escolhido, predestinado, que a questão da escolha vai trabalhar mais, a questão da eleição vai trabalhar mais na área da escolha, e a predestinação vai trabalhar mais na área do propósito dessa escolha. Se o homem foi escolhido, qual foi o propósito? Então a eleição trabalha no início, que é na escolha, e a predestinação trabalha mais no fim do propósito daquela escolha. Mas tudo isso, se Deus escolheu você e eu para a salvação, qualquer pessoa que Ele quiser salvar, Ele escolheu baseado aqui na sua presciência. O que é a sua presciência? Como Pedro vai dizer na 1 Pedro, nós somos escolhidos na presciência de Deus. O que é a presciência? A presciência é um conhecimento antecipado, um conhecimento prévio daqueles que Ele iria salvar. Deus, antes da fundação do mundo, pela sua presciência, o seu conhecimento de antemão, o seu conhecimento prévio, Ele escolheu aqueles que iriam ser salvos. Mas Ele deixou a graça aberta, a porta da salvação para todos. Deus escolheu aqueles que sabiam que iriam responder o seu chamado. Deus ele já sabe quem vai para o céu, Deus já sabe quem não vai para o céu. Mas Deus não escolheu de forma arbitrária quem vai e quem não vai, simplesmente baseado na sua escolha, dizer esse eu quero que vá e esse eu não quero que vá, não. Mas Deus já sabe quem vai e quem não vai, baseado em quê? Pelo seu sacrifício, que Ele deixou a todos, pela sua graça deixou a todos, mas nem todos vão fazer o quê? Nem todos respondem a essa graça de maneira agradável. Muitos rejeitam essa graça e nós vamos saber como isso acontece. Muitos não são adeptos da graça, muitos não se encaixam na salvação. Por quê? Porque simplesmente eles rejeitam a salvação, eles rejeitam a graça. Como o teólogo escocês Arminiano, ele vai dizer assim: antes do homem ser alcançado pela graça, ele está totalmente depravado no seu pecado, na sua maldade, e ele não pode se achegar até Deus. Depois que o Senhor coloca a sua graça nele, que alcança ele pelo Espírito Santo, aí ele pode dizer sim ou não. Nós vemos isso biblicamente. A predestinação tem 3 objetivos: serem filhos por adoção por Jesus Cristo, Efésios 1:5 vai dizer isso; serem co-herdeiros com Cristo, Efésios 1, verso 11, e serem conforme a imagem de Cristo. Então a predestinação tem 3 objetivos: nos escolher por adoção por Jesus Cristo, serem co-herdeiros com Cristo e serem conforme a imagem de Cristo. Deus nos predestinou com o objetivo de fazer o quê? De nos tornar por adoção filhos de Jesus Cristo. E também sermos o quê? Co-herdeiros com Cristo. A herança que Cristo veio trazer para tantos judeus também foi algo que levou gentios e gregos também para ter o mesmo direito, a mesma herança e ter o mesmo direito de ser chamado herdeiro de Cristo. Não há nenhum versículo na Bíblia que relaciona a predestinação com condenação eterna. Porque temos a visão, e a visão calvinista vai dizer isso, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação eterna. É chamada predestinação dupla, onde Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Não, nós não queremos isso. Porque você não encontra na Bíblia nenhum versículo que nos aponta para isso. Nenhum versículo fala sobre a predestinação, a condenação eterna. Você não encontra. Às vezes pode trazer algum versículo, onde o versículo em si não está claro, mas eles usam de alguns artifícios, que às vezes é um pouco duvidoso, mas nós não queremos aqui esperar nossos irmãos, porque eles são nossos irmãos, nós vamos morar no mesmo céu. É somente a visão da mecânica da salvação que é diferente um pouco da nossa. Mas isso não compromete em nenhum momento a doutrina bíblica, e em nenhum momento a doutrina de que nós somos irmãos e nós confessamos o mesmo Cristo, a mesma fé no Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, e também na Trindade e nas doutrinas essenciais da Bíblia Sagrada. Mas essa visão um pouco nós discordamos disso. Eles também discordam de nós quanto à nossa visão. Isso é perfeitamente normal. Isso é significado de maturidade espiritual. Nós podemos discordar, tanto que nós discordamos com amor e com o propósito de elevar o reino dos céus. Mas o que é interessante é que você não encontra isso na Bíblia Sagrada. Você não encontra um versículo, só principalmente no Novo Testamento, você observa que a palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento e nunca relacionada à condenação.
A palavra predestinação, no seu original no grego, ela nunca aparece em nenhuma parte do Novo Testamento relacionada à condenação. Quer dizer o quê? Que nós não vemos brecha para crermos que Deus tem uma predestinação dupla, que Deus escolhe as pessoas para o céu ou para ir para o inferno. Não. Deus escolhe os que vão ser salvos, Deus escolhe os salvos, mas aqueles que vão para a condenação eterna não é porque Deus os mandou para lá, mas simplesmente porque eles rejeitaram a graça estabelecida por Deus na vida de cada um deles. Então a eleição traz a ideia de escolha. A eleição ela é o que é cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Nós fomos eleitos por Cristo. A eleição começa em Cristo. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que a eleição ela não depende do homem. A eleição não depende de mim para mim ser escolhido, não. E a eleição ela começa em Cristo. A eleição de Cristo envolve a eleição de Israel sequencialmente. Então a eleição ela é cristocêntrica. Cristo é o centro dessa eleição. Se nós somos chamados por Cristo para sermos salvos, é porque Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo como aquele que viria para salvar a humanidade, e baseado na eleição de Cristo, nós somos agora eleitos também em Cristo e no seu sacrifício. E que tempo foi a escolha de Cristo? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a eleição de Cristo ela combina também com a eleição de Israel, porque Deus ele escolheu Israel também, lá em quem? Em Abraão. Onde ele mesmo vai dizer que a eleição do povo de Israel não foi porque o povo de Israel era bom, ou porque o povo de Israel era, vamos dizer assim, um povo especial que Deus não conseguiria absolver, ou que Deus não conseguiria executar os seus propósitos sem o povo de Israel. Não. Deus escolheu Israel somente baseado na promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Deus escolheu Israel baseado na promessa que ele tinha feito aos patriarcas. Então, com a eleição de Cristo e a eleição de Cristo envolve a eleição de Israel culminalmente, sequencialmente. E a eleição de Cristo e Israel culmina na eleição da igreja. A eleição da igreja é cristocêntrica, porque ao mesmo tempo que Cristo, a eleição começa em Cristo, a eleição também ocorre sequencialmente com Israel. E acontecendo com Israel, culmina na eleição de Cristo, na eleição da igreja, na verdade. Ela culmina na eleição da igreja, porque a igreja foi escolhida por Deus como aquela igreja universal, a qual será alvo da obra de Cristo, da graça de Cristo, do poder de Cristo, do poder do Evangelho e da salvação. Porque nós temos a igreja universal, que é a igreja de todos os santos, que é a igreja onde vai estar reunido todos os santos, que é a igreja de Cristo salva e leva para o céu. Então nós temos a igreja local, que é a igreja geograficamente onde você congrega, onde você participa, independentemente da sua denominação. Então nós temos o que? A igreja local e a igreja universal. Mas a eleição de Cristo e Israel culmina na eleição da igreja universal de Cristo. A igreja foi eleita em Cristo para poder ser salva. A eleição da igreja é cristocêntrica, mais uma vez falando sobre isso. A eleição da igreja, como a de Israel, é corporativa e condicional. Você vai ver que principalmente em Efésios, quando Paulo fala sobre a eleição, você vê que sempre a eleição ela vem no ato de quê? De ser uma eleição conjunta, é a eleição de um grupo. Você não vai ver eleição específica só de um indivíduo, não. É por isso que é complicado você crer nisso, que o indivíduo, só ele foi eleito e o outro indivíduo não foi eleito. Você observa que a eleição ela sempre aparece, somente em Efésios, sempre aparece a questão no plural. Nos deu, a igreja, o corpo, a família. Então você observa que sempre essa questão aparece no plural, dando a entender o quê? Que a eleição da igreja, como também a de Israel, é corporativa e condicional. Você observa que quando Deus estabelecia a promessa, a palavra a Israel, Israel obedecia, Deus abençoava. Quando Israel não obedecia, Deus julgava e a eleição de Israel estava o quê? Muitas das vezes, quando eles não obedeciam, Deus fazia o quê? Condenava eles. Então a eleição é corporativa, Deus escolhe todos os santos da igreja, todos os salvos da igreja, e condicional. A eleição de indivíduos na Bíblia ocorre apenas em relação à chamada ministerial. Então, a ideia de dizer que Deus chamou só uns indivíduos, a eleição individual, ela só ocorre na Bíblia, quando você vai ver, somente na chamada ministerial. As condições para a eleição. A Bíblia ensina que a eleição
para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. A escolha é baseada não na nossa preferência, mas em Cristo. E é interessante entendermos que Deus, a eleição começa onde? No entendimento também, isso faz parte da eleição, que a eleição ela faz parte da salvação de Cristo, que é oferecida para todos. Porque Cristo morreu por todos. Cristo morreu por toda a humanidade. E você vai ver isso. Você vai ver isso na Bíblia, quando lá você vai ler João 3,16, que vai dizer lá todos, aquela palavra todos, né? No original, no grego, aparece com o sentido de quê? De que todo o universo, toda a humanidade foi alvo do sacrifício de Cristo, foi alvo do amor de Deus. Então, Deus não morreu só por um grupo de pessoas. Alguns vão dizer, não, mas aquele todos se refere a todos os eleitos. Não, aquele todos os eleitos se refere a uma parte, não. Todos, somente aqui em João 3,16, todos se refere a todo o universo, toda a humanidade. E você vê, na maioria das vezes, somente no Novo Testamento, na maioria dos textos bíblicos, sempre aparece todos com o sentido de universo, de todo o mundo, não dos eleitos, não, mas de todo o mundo. É só você pegar a raiz grega da palavra que aparece e você começa a fazer ali as comparações, você vai para a raiz da palavra e ela vai dizer isso. Todo se refere ao mundo, ao universo. Então Deus enviou Jesus Cristo para morrer por toda a humanidade. Aí nós entramos na questão da expiação ilimitada. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade. Ele não morreu só por um grupo de pessoas, não. Ele morreu por toda a humanidade. Aqueles que ouvirem a chamada do Senhor através do seu sacrifício, aqueles que forem alcançados pela sua graça e não rejeitar e não resistir à sua graça, ele será salvo. Ele encontrará a salvação. Porque aí você pode entrar no caminho espinhoso e arenoso de dizer o quê? Que mesmo que a pessoa for cristã, servir a Deus, ela pode fazer o que for, mas se ela não for eleita, ela não irá para o céu. Mas nós entendemos o quê? Que uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que segue seus princípios, ela é escolhida por Deus. Ela é salva por Deus. Ela é o que? Alvo da graça de Deus, como toda a humanidade é. Não é só um grupo ou nem outro. Toda a humanidade, sem exceção, todos são alvos da graça de Deus. E todos podem ser salvos. E aí, mais uma vez, você tem que ter cuidado de não cair na doutrina do universalismo, que é onde vai dizer que todos serão salvos no fim da humanidade. Não, nós não cremos nisso. Nós não cremos que quando Jesus Cristo vier, todo mundo vai ser salvo, não. Porque a Bíblia não nos dá isso. A Bíblia na Bíblia só deixa bem claro que é só para aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. É só para aqueles que veem Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna. Só para aqueles que não blasfemam de Cristo. E nem de Deus, nem da sua palavra. Agora nós temos o quê? Que todos podem ser salvos. Não quer dizer que todos serão salvos. Não, pelo contrário. Nem todos serão salvos. Nós sabemos muito bem disso. Deus já sabe quem vai e quem não vai. Agora nós entendemos o quê? Que Cristo morreu por toda a humanidade. Nós temos que entender isso. Que a salvação, a eleição em Cristo, ela nos traz a viver o que? Uma nova vida. Você observa que toda a epístola aos Efésios trata os eleitos como um corpo, um conjunto. Você observa que quando a Bíblia vai falar, principalmente Efésios, quando Efésios vai falar sobre a eleição, Deus escolher pessoas para a salvação, sempre vai trazer no sentido de quê? De ser uma eleição conjunta, uma eleição corporativa. Não é eleição só de um indivíduo, não. É todo o corpo, é todo o conjunto. A igreja do Senhor, ela é eleita por Cristo. A escolha é baseada em preferência, mas em Cristo. A presciência vem antes da eleição e da subsequente predestinação. Então nós somos eleitos baseados em quê? Na presciência de Deus, mais uma vez, trazendo a ideia disso. De quê? Que nós entendemos que nós não fomos chamados por uma determinação fatalista. Você vai ver que essa questão da determinação fatalista é um pouco, às vezes, até complicado de você entender isso. Quando você vai ler os próprios autores, somente na vertente calvinista, mais uma vez, são nossos irmãos,
Mas alguns deles às vezes cometem até alguns equívocos de dizer que o próprio Deus é o autor do mal. Onde você vai ver o próprio João Calvino nas suas institutas, já li algumas delas, ele mesmo vai dizer que se nós entendemos que Deus colocou palavras dele, abrindo aspas, se nós entendemos que Deus colocou o homem no jardim e Deus é o autor de tudo e o homem pecou, então nós entendemos que Deus ele é o autor do mal. Fecha aspas. Agora isso é um pouco complicado nós entendermos isso. Por quê? Porque se nós entendemos que Deus ele é autor do pecado, então nós entendemos que Deus ele é autor do mal. E fica um pouco complicado você entender isso. Não porque você não quer aceitar a Bíblia. Porque alguns vão dizer, não, você não quer crer nisso, você não quer entender isso porque você não quer acreditar na Bíblia, você não quer reconhecer a Bíblia como palavra do Senhor. Não, pelo contrário. A Bíblia está acima da minha mente, a Bíblia está acima de qualquer humano, a Bíblia está acima de qualquer mente humana, a Bíblia é soberana e ela é inerrante, infalível e inspirada. Mas esta interpretação que é complicada, porque você não vai ver a própria Bíblia falando sobre isso. Você não vê a Bíblia afirmando que Deus é o autor do mal, que Deus ele é o autor do pecado. Pelo contrário, você vê quem é o autor do mal. Foi quem? O próprio Satanás, o próprio diabo. Então seria mais ou menos assim, se fosse nessa visão seria mais ou menos assim. Deus pega o casal, Adão e Eva, e coloca aqui, vocês vão entrar no jardim, mas vocês não podem pecar. Mas Deus já sabia que eles iriam pecar, Deus dizendo que eles iam pecar. Você não pode pecar, vocês vão pecar. Está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Por quê? Porque essa visão não dá a entender isso. Se Deus é o autor do mal, então ele colocou o homem no jardim com Eva, sua esposa, colocou ele no jardim e disse, olha, não peca. Mas ao mesmo tempo ele colocou o pecado para eles pecarem. Então não seria que um robô de Deus é uma marionete de Deus. Não, pelo contrário. Deus colocou Adão e Eva no jardim. E Deus não queria, como Deus não quer de ninguém, uma obediência obrigatória. Deus colocou e disse, olha, você tem o jardim, você tem toda a terra para você cuidar. Agora daquela árvore não coma daquele fruto. O que ele fez? Deus colocou ele no jardim e colocou a escolha. Você tem todos, mas aquela ali você não come daquele fruto. Vamos dizer assim, uma linguagem bem simples. Aquela ali você não come aquele fruto. O que é como fez? Desobedeceu, foi lá, Eva ouvindo o chamado da serpente, que foi usado pelo próprio Satanás, faz o quê? Dá entendimento àquilo dali e vê como aquilo dali, o momento, a prática a ser consumada. Então não foi Deus que obrigou o homem a pecar. Não foi Deus que determinou que o homem iria pecar, não. Foi o homem, com a sua livre escolha. Ele teve dois caminhos, ou obedecer a Satanás ou obedecer a Deus. Deus tinha dito, não faça. Satanás disse, faça através da serpente. Qual foi que o homem ouviu? Satanás. Então a culpa não está em nenhum momento em Deus. Porque se nós entendemos que Deus é o autor do mal, então a culpa estaria em Deus. E Deus colocar o homem lá no jardim com Eva, Deus determinar o mal, Deus criar o mal e colocar lá o mal para o homem ser sucumbido pelo mal, e Deus não fazer nada para aquilo ali não acontecer. Você entendeu mais ou menos como é a lógica? Mas biblicamente essa não é a lógica. Porque Deus ele não é o autor do mal. Deus permite que coisas ruins aconteçam no mundo? Com certeza Deus permite. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Agora dizer que Deus é o autor do mal, que Deus é o autor do pecado, é você ir contra a natureza de Deus. Que a natureza de Deus é o quê? É santa, extremamente santa e irrepreensível. Se Deus ele odeia o pecado, a própria Bíblia vai dizer lá em Isaías que o pecado faz separação entre Deus e o homem, como eu posso dizer que Deus é o autor do pecado? Se é uma coisa que ele odeia, então Deus ele é o autor de uma coisa que ele odeia? Não, então isso é um pouco complicado de entender. Nós temos que entender que a presciência, como já falei, vem antes da eleição. A eleição é condicional. E qual é a condição da eleição? Está em Cristo. A eleição ela é condicional. Nós entendemos que a eleição, o homem ele é eleito por Cristo, mas é condicionalmente. Você pode ser eleito por Cristo. Cristo elegeu você para a salvação eterna. Mas é necessário que você esteja em Cristo. Que você viva uma vida com Cristo, agradando a Cristo, vivendo uma novidade de vida. Porque não é aquela questão de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Então já que eu sou salvo, eu vou estar salvo. Então eu posso fazer o que quiser, porque eu já estou salvo mesmo, Deus já me escolheu,
Deus já me escolheu antes da fundação do mundo, então já sou salvo, então não há nada que eu faça que não vá tirar o privilégio da salvação da minha vida. Pelo contrário. Você vai ver em Efésios, como Paulo vai falar, você vai ver especialmente ele falando na nova vida dos eleitos, ele vai dizer, olha, se nós somos eleitos, se nós somos salvos, então nós temos que viver o quê? Constantemente em novidade de vida, abandonando as coisas que já passou, abandonando os pecados, as práticas que antes nós fazíamos, mas agora nós somos salvos em Cristo, nós somos nova criatura, nós não devemos viver mais essas práticas. E para estar em Cristo é necessário ter o quê? Fé e arrependimento. Se você tem fé em Deus, você terá o quê? O arrependimento. Porque nós cremos, nós temos a visão que a fé vem antes da regeneração. Já a visão calvinista diz que alguns vão dizer o quê? Que a regeneração primeiro vem, depois a fé. Não. Mas que para o homem ser regenerado, primeiro ele tem que ter fé em Deus. Porque você vai ver sempre a fé, o crer em Deus, aparece primeiramente nos versículos bíblicos. Você vai ver tanto Jesus Cristo como Paulo falando. Sempre aparece primeiramente e depois a regeneração aparece sequencialmente. Então você tendo fé e arrependimento, você tem o quê? Conversão. Fé mais arrependimento é igual a conversão. Então eu sou eleito, eu tenho que viver uma vida de fé. Que fé é essa? É aquela fé que eu vou possuir meu carro, a minha moto, Não. É uma fé salvífica, é uma fé de você entender que Deus é o único e suficiente salvador da sua vida. E com isso, quando você crê em Jesus Cristo, como único e suficiente salvador da sua vida, essa fé ao mesmo tempo produz aqui um arrependimento. E arrependimento, a palavra arrependimento significa o quê? Mudança de vida, mudança de comportamento. Então você tem que entender o quê? Que fé com arrependimento é igual a conversão. Não adianta eu ter só a fé, eu só crer em Jesus Cristo como único e suficiente salvador da minha vida, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não me arrepender das minhas falhas. Pelo contrário, eu tenho que ter fé e tenho que ter arrependimento, porque assim eu serei o quê? Convertido. Vamos lá para a predestinação para filhos de adoção. A predestinação, como já falei, a predestinação significa determinar antes. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Se nós somos escolhidos, primeiramente nós somos eleitos. Nós somos eleitos, agora esses eleitos têm um destino. E aí que aparece a predestinação. O que a predestinação vai trazer? O que significa a predestinação? A predestinação, a raiz dela, literal da palavra, como eu já falei, significa determinar antes. Então Deus tem um propósito, tem um fim para aqueles que são escolhidos por Ele. Aqueles que são escolhidos, aqueles que vivem uma vida de arrependimento, uma vida de entender que o Evangelho é suficiente, que Cristo é suficiente, logo essa pessoa terá um propósito na sua salvação, a sua salvação terá um propósito e ele será o quê? Um filho de Deus a ponto de viver continuamente como ele está vivendo e encontrar com o próprio Deus. Então a predestinação entra nessa questão. Ela entra na questão de tornar o quê? Se nós somos eleitos, agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Através da predestinação, nós somos chamados para ser filho de Deus. A predestinação é o destino dos que já foram escolhidos. As pessoas foram eleitas, foram escolhidas, qual é o destino deles? Nós vemos o quê? Que destino para os escolhidos são o quê? A salvação eterna. E para os ímpios? Para os ímpios, Deus vai dar a justa punição. Para aqueles que não querem se entregar a Cristo, para aqueles que não querem viver com Cristo, eles receberão a sua punição. Mas o próprio Deus, como a sua palavra vai dizer, Ele não tem prazer na condenação do ímpio. Ezequiel 33, versículo 11. Como é que Deus, sabe, vai dizer que Deus ele não tem prazer na condenação do ímpio? E alguns vão dizer que o próprio Deus condena alguns ímpios de forma arbitrariamente na sua determinação, o que? Fatalista. Então não tem lógica.
se já entender que Deus determina uns para o céu e outros para a perdição eterna de forma arbitrária, é ir contra a natureza de Deus. Porque a eleição, a predestinação, o amor, a graça de Cristo, está tudo baseado em quê? Na sua soberana vontade, estabelecida pelo seu amor e pela sua graça. Então, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, se Deus não tem prazer na condenação do ímpio, por que o próprio Deus vai condenar o ímpio sem dar nenhuma chance para ele? E você observa que a Bíblia não nos dá brecha para isso. A Bíblia deixa bem claro o quê? Que Deus quer que todos sejam salvos, porém nem todos serão salvos, mas Deus dá o quê? A graça para que todos venham a se arrepender dos seus pecados e viver para Ele. Nós temos o privilégio da adoção. Sem Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Observe que essa questão da adoção não era muito, vamos dizer assim, bem praticada no meio dos judeus. Mas no meio romano e no meio grego tinha essa questão de quê? Da adoção e uma pessoa, um filho que era adotado, ele passava a ter os mesmos direitos daqueles que eram filhos biológicos dos pais. Então você observa que Paulo traz essa analogia agora para a questão da salvação. Ele vai dizer, olha, nós agora temos o quê? Privilégio da adoção. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós vamos ter o mesmo privilégio dos escolhidos de Israel. Nós vamos ter o mesmo privilégio da igreja do Senhor. Qual é o privilégio? Ele vai mostrar a filiação divina, as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, se você entende que você é adotado, você foi chamado para ser filho de Deus, você encontrou esse caminho, você se arrependeu dos seus pecados, você vive uma vida agora baseada na palavra do Senhor, você vai desfrutar dessas bênçãos da adoção, dos privilégios da adoção, que é o privilégio de quê? De ser participante agora da filiação divina, de ser o quê? Predestinado a receber um novo nome e também ser uma nova imagem em Cristo Jesus. Porque todos os homens são a imagem de Deus, mas existe a imagem corrompida pelo pecado. Quando nós entregamos para Cristo, quando nós somos alvos da graça de Cristo e vivemos uma vida em Cristo, nós tornamos o quê? Uma nova imagem em Cristo Jesus. E esse é o privilégio da adoção. E esse é o privilégio de você ser eleito. E esse é o privilégio de você participar também da predestinação, de você entender que a predestinação acompanha esta situação. E a predestinação, ela é aquele agente causador do propósito da sua salvação, do fim dos escolhidos, do destino daqueles que já foram escolhidos. A predestinação ela vem após a eleição. O homem é eleito. Agora que ele é eleito, ele agora o quê? Ele vai ter um destino. E qual é o destino que esse homem vai ter? O destino é viver uma nova vida. E além de viver uma nova vida, receber os privilégios da adoção, receber os privilégios dessa nova vida em Cristo. No tópico 3, Paulo vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17 e 30 vai falar sobre isso. Não houve, como eu estava falando, não falei agora há pouco, de maneira nenhuma você vai ver a Bíblia dando brecha para uma predestinação dupla, onde Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Olha o que a nossa declaração de fé vai dizer. Na nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Eu não estou aqui querendo estabelecer um modelo que você tem que viver, tem que seguir a respeito da salvação. Ou você é arminiano ou você não vai para o céu. Não é assim. Nós temos a visão arminiana, a visão calvinista, como eu falei para você. Mas o que é interessante é você conhecer as duas. Eu falo isso porque eu conheço as duas. Já li muitos livros
sobre a visão calvinista, sobre a teologia calvinista, maravilhosa, mas tem alguns problemas. E também já li muitos livros sobre a visão arminiana, sobre a visão da salvação, a perspectiva de Jacó Armínio. E o que é interessante é que, ao meu ver, a visão arminiana é a que mais se aproxima da Bíblia. Não só porque é a visão da minha igreja, não só porque é a visão da denominação que eu participo, não. Mas é porque uma visão que estabelece mais própria da palavra do Senhor. Porque nenhuma denominação, nenhuma visão teológica, nenhum pensamento deve estar acima da palavra do Senhor, não. Se a minha visão teológica, se o meu pensamento, se a minha denominação não se enquadra na Bíblia, pois eu tenho que procurar outra situação. A Bíblia deve ser resposta para tudo e para todos. A Bíblia está acima de toda visão teológica, a Bíblia está acima de toda denominação, a Bíblia está acima de qualquer situação. A Bíblia é soberana. Não é a Bíblia que está abaixo da igreja. E a igreja acima da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia está acima da igreja. A igreja está abaixo da Bíblia. Então, nós entendemos isso. A predestinação de Deus não é a predestinação onde Ele vai categoricamente e vamos dizer assim, arbitrariamente, escolher as pessoas para a condenação eterna. Você vai ver em 1 Pedro 1 e 2, você vai ver também lá em Atos 1 e 4, você vai ver em Efésios 1, 4 e 5, você vai ver Romanos 8 e 29 e 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios 1, 5 e 11. Então nós temos várias referências bíblicas que claramente nos deixam claro que a predestinação ela só tem um propósito, de que é de mostrar o destino dos que já são escolhidos. A predestinação ela só aparece na Bíblia com o propósito, somente no Novo Testamento, com o propósito de quê? De mostrar o destino dos já escolhidos. A predestinação ela trabalha na área da salvação dos escolhidos. Você não vai ver uma predestinação para a condenação eterna na Bíblia, não. Isso é mais uma visão teológica, mas não é uma visão teológica, ao meu ver, com toda a humildade, com toda a sinceridade, não desprezando quem crê nessa, mas é uma visão teológica um pouco equivocada. Porque muitos vão dizer assim, mas como é que você crê na soberania de Deus, sendo que você entende que Deus só conhece? Ok, mas Deus conhece. Mas o fato de Deus conhecer de antemão quem vai ser salvo e quem não vai ser, de maneira nenhuma diminui a soberania de Deus. Que para muitos, Deus só é soberano se Deus destinar uns para os céus e outros para o inferno. A pessoa não pode, vamos dizer assim, responder ao chamado de Deus, sim ou não. Não, Deus ele pode ser soberano na sua presciência. Ele escolheu de antemão, está aqui. Eu sei quem vai ser salvo. Eu sei que não vai ser salvo. Mas eu deixo o quê? A graça para todos. A porta da graça para todos. Jesus morreu por todos. Agora, quem entender esse sacrifício, tiver fé e arrependimento, irá se converter e irá por esse caminho. Quem não fizer isso, irá por esse outro caminho. Mas não porque ele escolheu, não porque ele determinou. Então quer dizer que essas pessoas que foram determinadas, né, segundo essa visão, que foram determinadas para irem para a condenação eterna, então não vão ter nenhuma chance mais. Já foi determinado e pronto, não vai ter nenhuma chance. A Bíblia não nos mostra isso. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que todos os pecadores que se entregarem a Cristo, que se arrependerem dos seus pecados, eles serão salvos, serão escolhidos por Deus e assim terão destino com todos os santos. Então, meu irmão, a predestinação começa no amor de Deus. Deus ele escolhe todos que serão predestinados. Deus tem um propósito para cada um deles. Então, isso implica dizer que a salvação é um favor imerecido, baseado no amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Você observa que lá em João 12, 2 vai dizer: de modo que atrairei todos até mim. E esse todos, você vai ver no grego, está em sentido de quê? De toda a humanidade, de todos. Aí eles vão dizer, não, mas se todos aqui se refere só aos eleitos. Não, a todos da humanidade. Mas você observa que a mesma raiz dessa palavra em João 12, 32, todos, é a mesma raiz no grego que aparece na palavra lá em 2 Timóteo 13,16 que vai dizer, 13,16 pode dizer, mas 13,16 que vai dizer que toda escritura é divinamente inspirada por Deus para a correção, redarguir e ensinar. Então toda a escritura, a mesma raiz dessa palavra toda, no grego, é a mesma raiz dessa palavra todos em João 12,32.
Então, se a pessoa dizer que aqui em João 12:32 não é todos do mundo mais do que uma parte, então a pessoa também vai inconscientemente afirmar que esse toda em 2 Timóteo, quando se refere à Escritura, não é toda a palavra de Deus, é o que? É só uma parte. E nós não cremos nisso, nós temos que toda a palavra de Deus é inspirada. Porque a mesma palavra toda, no raiz do grego que aparece em 2 Timóteo, é a mesma palavra para o todos de João 12:32 no grego, no original. Então não é todos, meus irmãos. Não tem brecha, não tem, vamos dizer assim, artimanhas hermenêuticas, não tem nenhum artifício hermenêutico que venha tirar o propósito do texto, não. O texto quer dizer isso, e o texto é isso. Que algumas pessoas vão pegar esses textos e vão dizer, não, mas ele quer dizer isso. Não, o texto está claro, todos. E não é meritório, não é baseado no mérito do homem. Como muitos vão dizer, não, mas na visão arminiana, o homem ele é o agente da sua salvação, o homem que tem o mérito da salvação. Em nenhum momento você vai ver isso. Em nenhum momento nós afirmamos que o homem tem mérito na sua salvação. Você vê o próprio Jacó Arminio, que é o pai dessa visão arminiana da salvação. Você vê nas obras de Arminio, que são 3 volumes, você compra, é muito bom. Você em nenhum momento vai ver ele dizendo que o homem é arbitrar na sua salvação, que a salvação depende do homem, que o homem ajuda a salvação. Não, pelo contrário, ele somente afirma que o homem tem uma livre escolha. É só isso. Nós não dizemos que Deus não é soberano, nós não dizemos que o homem é soberano na sua salvação. Pelo contrário, o homem ele é o quê? Depravado. E alguns vão dizer, não, vocês são quase que pelagianos, vocês creem que homens são bons. De maneira nenhuma também. Nós negamos isso. Nós cremos veementemente que o homem é pecador, que o homem sem Deus ele é depravado do seu pecado, e se Deus não alcançar a sua vida pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, esse homem não tem poder nenhum de se chegar até Deus, como o próprio Jacó Arminio também fala nas suas obras. Então, meu irmão, a palavra do Senhor é simples. A palavra do Senhor ela é interessante porque ela nos mostra isso. Então, nós cremos o quê? Na eleição e na predestinação, baseados no amor de Deus. Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então nós somos eleitos em Cristo, Cristo morreu por todos, a humanidade toda é alvo do amor de Deus, e nós cremos que fazendo isso, nós teremos benefício da filiação de Cristo, benefício de receber um novo nome, de viver uma nova vida em Cristo. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida.